volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade, hoje conversando com a psicóloga Alana Dalla Costa Fantin, especialista em saúde mental e psicanálise. Falamos no primeiro bloco sobre psicoterapias, falamos sobre o seu conceito e nesse segundo bloco vamos continuar falando sobre este assunto, Alana. Eu acho que é muito importante, nós falamos no início desta mudança de comportamentos, mudanças que nós vivemos hoje na nossa sociedade, e nós temos também uma queda no que se fala ao quesito de limites, de valores, enfim, e de figuras que até então eram respeitadas dentro de uma instituição familiar ou de uma instituição na sociedade, e que hoje mudou essa hierarquia dela. Como falar sobre essas mudanças de valores, mudanças no quadro de limites também? Toda essa mutação cultural, né, que a gente está vivenciando agora, nesse terceiro milênio, ela acaba gerando, sim, aquilo que Charles Melman, um psicanalista francês, chamou de uma nova economia psíquica. Então, devido a toda a mutação cultural, o funcionamento psíquico, emocional, subjetivo do ser humano também está se reorganizando, né? Nunca podemos entender o indivíduo isolado de um contexto social onde ele vive. Então, nessa nova economia psíquica, de fato, nós vivenciamos uma queda das autoridades, né? É como se elas fossem desbancadas, é como se a hierarquia, a verticalidade, o limite, a autoridade perdesse o seu lugar em uma sociedade onde se busca cada vez mais minimizar, eliminar as diferenças, né? O que é prejudicial em termos de saúde mental, já que o que nos constitui enquanto seres humanos é justamente aquilo onde a gente consegue se fazer único, consegue se fazer diferente, né? E nós fizemos uma mutação onde a busca é por uma massa homogênea, né? E nisso, claro, as figuras de autoridade, que são as responsáveis por conter o sujeito, por colocar a ele um limite, estão perdendo o seu status, o seu valor. Nós vemos aí uma mudança no sentido tanto de instituições escolares, né? O antigo mestre, que nos era tão caro, tão prestigiado, hoje perde, né, o seu poder de palavra, né? O que ele fala já não é mais ouvido com tanto prestígio. A figura do pai, né? A função paterna como aquela que coloca o limite, como aquela que diz até onde o sujeito vai, né? A figura da família, né, como um todo, como sendo o espaço, o porto seguro, um espaço de continente, né, que pode abrigar o sujeito que está se desenvolvendo, também está de alguma forma ameaçada. Nós vemos, além de novas configurações familiares, nós vemos também uma queda da instituição familiar, no sentido em que ela perdeu o seu valor de abrigo, de continente, em que ela está perdendo o valor de referência, né? Até um tempo atrás, nós tínhamos na autoridade paterna, justamente para o menino, por exemplo, né, aquela figura que ao mesmo tempo o menino aprendia a rivalizar, a competir, ao mesmo tempo também era sua figura de identificação com quem ele aprendia como ser homem futuramente, né? Para a menina também, o pai, o significado daquilo que o falta, aquilo que ela não tem, o pai que pode dar à menina aquilo que ela não tem como um complemento para a sua existência. Nós temos aí essas quebras e isso vai trazer com algumas consequências, como o próprio Melman diz, que são imprevisíveis em termos de configuração psíquica. Então nós vivemos um momento, sim, de uma nova reorganização emocional, de novas formas de relações que são baseadas muito, como eu falei, no mercantilismo e acabam perdendo, sim, o seu valor simbólico e também a capacidade de limites, de conter esse sujeito. Agora eu acho até interessante, Alana, quando tu estavas falando sobre a figura das autoridades, a gente volta um tempo atrás e a gente vê que existe uma sintonia muito grande entre essas autoridades. Na escola, o mestre estava totalmente sintonizado com o pai que estava em casa. Eu recordo até algumas vezes, e é importante, às vezes, para o nosso telespectador, ouvir essas histórias que os avós contavam, que os pais contavam. Se a criança fazia algo de errado na escola,
o mestre tinha todo, né, o apoio dos pais. Claro, nós estamos apoiando aqui a repressão, enfim, qualquer tipo de violência, mas o pai apoiava esse mestre, o mestre apoiava o pai. E hoje a gente vê que o pai briga com o professor no colégio e acaba não tendo, né, essas figuras, né, que até então se tinha uma sintonia entre as autoridades. Isso também afeta em outros, esses conflitos que começam a haver? Claro, afeta especialmente no sentido de que quando uma autoridade desautoriza a outra, imagine isso para um jovem como é que fica, né? Se uma autoridade reconhecida desautoriza a outra, bem, quem precisa então respeitar essa autoridade? Mais ninguém, né? Então, o saudável do ponto de vista da formação, da estrutura emocional para uma criança, para um jovem, é justamente essa sintonia que você bem lembrou. Pais e educadores devem apoiar-se mutuamente, porque ambos, em esferas da vida diferentes, têm uma mesma responsabilidade, que é da formação daquele sujeito, né? Então, a autoridade, de uma maneira geral, está enfraquecida, né? Tanto no âmbito privado como no âmbito social. Pai e mãe falar essa mesma língua também é importante, porque a gente vê muito que acontece do pai desautorizar a mãe e vice-versa. É verdade. Da mesma forma, né? Apesar de nós termos a estrutura familiar, o pai no lugar de autoridade muitas vezes, e é importante que ele continue ocupando, que ele volte a ocupar esse lugar, a mãe também por vezes ocupa, partilha junto com o pai desse lugar, de dar o limite, né? De uma maneira talvez diferente da que o pai faz, mas a mãe também está por conter, por dar esse limite ao filho. Então pais, né? Pai e mãe devem sim trabalhar no sentido, trabalhar na educação do filho, compartilhando de uma mesma ideia, de uma mesma lógica de funcionamento. O que nós vemos hoje, e isso às vezes passa desapercebido para muitos pais, mas é assustador, é que os pais estão mais preocupados em serem bons amigos dos filhos do que serem de fato a figura que vai contê-los, que vai colocar um limite. A criança, especialmente, precisa de limites. Ela está se estruturando, ela não conhece do mundo, ela está descobrindo o mundo, precisa de um outro, né? Um adulto mais capacitado pela própria experiência da vida para dizer até onde que ela não está se colocando em risco, porque a criança está só experimentando. Então nós não podemos culpar as crianças, né? Precisamos ajudá-las a crescer respeitando os seus próprios limites e os limites dos outros. Não podemos incentivar as crianças a serem, diríamos assim de uma maneira geral, perversos, no sentido de usarem os outros ao seu bel prazer, né? Então, colocar limites também ajuda a estruturar as futuras relações dessa criança. Bom, nós queremos, Alana, agradecer a disponibilidade de ter nos atendido aqui no consultório. Nós sabemos aí da correria diária, agradecemos demais esse tempo, deixamos esse espaço final para as considerações finais ao nosso telespectador e mais uma vez, muito obrigado da TV Cidade. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Espero ter contribuído, né, ter conseguido despertar para algumas questões importantes que nós vivenciamos hoje nessa mutação cultural e me coloco à disposição para responder algumas questões que porventura possam ter ficado um pouco confusas e para outros bate-papos também que a gente possa estar retomando esses assuntos que me são muito, muito importantes. Algum telefone de contato do pessoal? Tem, o telefone de contato é o celular, né, o 9982-4838, que é o telefone que eu utilizo aqui mesmo no consultório. Aqui, né? Do andar do edifício Erma Center. Tá certo, queremos agradecer então, Alana. Hoje falamos sobre psicoterapia e na semana que vem com certeza voltamos com outros assuntos interessantes. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua confiança. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês e até lá.